Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Omissão em convênios. Tribunal de Contas do Estado condena ex-prefeitos de Arari a pagarem mais de R$190 mil. Polícia Militar faz disparos durante jogo infantil em Passo do Lumiar. Triplo homicídio na Vila Maranhão. Operação policial prende 4 homens envolvidos em crime e apreende um menor. Eleições 2026, títulos podem ser tirados e regularizados até maio. Conciliação itinerante atenderá a população de 4 municípios maranhenses durante o mês de abril. UNASUS-UFMA abre seleção para orientadores de trabalho de conclusão de curso em curso de especialização em saúde digital no SUS. Hoje tem política com Felipe Clã trazendo informações sobre a agenda dos candidatos. Quem foi? Quem fez? Economia com Wagner Matos. Esporte, Sampaio supera o César Araraquara e é líder da LBF. E mais, Imperatriz assume a liderança do Grupo 5 no Campeonato Brasileiro Série D. Sampaio e MAC acertam o patrocínio da Time Mania até 2028. Rádio Opinião traz a geopolítica mundial e os desafios para a América Latina com o professor da Universidade de La Plata, Argentina, Gabriel Esteban Merino. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Esta segunda-feira, Mayra Nogueira, dia 13 de abril de 2026, hoje dia do Hino Nacional Brasileiro. É Dia Nacional da Mulher Sambista. Dia do Jovem. E dia do Office Boy. E dia do Beijo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas e 23 minutos. Vamos agora, Mayra Nogueira, aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas 23 minutos agora, 7 horas 23 minutos. Vamos começando os destaques de hoje com o jornal O Imparcial, né? Sérgio conseguiu mandar aqui para mim, viu, Felipe Clã? É o seguinte, vamos lá então, né? Trazendo aqui na tela... e acompanhe, né? www.universidadefm.ufma.br, também diretamente no nosso aplicativo que você pode baixar no nosso site, ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Está aqui direto do WhatsApp de Sérgio. A manchete de hoje por aqui é: regularização do título de eleitor vai até o dia 6 de maio. Os eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar o título de eleitor, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências na Justiça Eleitoral. Quem estiver com o título cancelado ou com alguma pendência não poderá votar nas eleições deste ano. O primeiro turno vai ser realizado no dia 4 de outubro. Destaque também: Lula quer incluir inadimplentes do FIES em pacote de medidas contra endividamento. Semana Nacional do Registro Civil, mutirão Registre-se, começa hoje. Segurança do trabalho, a engrenagem da vida, né? Entender como a capital maranhense equilibra a produtividade com o bem-estar humano. O Imparcial ouviu 3 perspectivas fundamentais, né? Estratégia do executivo, o cuidado da enfermagem e o rigor técnico do campo. Destaque também para Brandão, que visita cidades afetadas por chuvas no Maranhão. E automobilismo, maranhenses estão no topo do mundo, olha só. Às 7 horas e 25 minutos, Mayra Nogueira, Jornal Pequeno. Jornal Pequeno, Camarão impetra mandado de segurança para tentar barrar CPI na Assembleia Legislativa. Apesar das disputas judiciais, a Assembleia Legislativa já deu andamento ao processo de criação da CPI.
O requerimento foi aprovado com 23 assinaturas, número suficiente conforme o regimento interno. Flávio Dino assume ao menos 4 investigações contra governador adversário do Maranhão, diz site nacional. E ainda o governador acompanha de perto os estragos das fortes chuvas e reforça ações emergenciais no Médio Mearim. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Vamos agora com informações do trânsito, Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Dirigindo, claro, com muito cuidado, principalmente hoje, né? A gente já está aí com o céu bastante nublado, em alguns pontos chuva neste momento aqui na Grande São Luís. E a gente já observa trânsito já complicado, inclusive com acidente neste momento, né, registrado agora há pouco, aqui na Avenida dos Portugueses, né, passando aqui da Universidade Federal do Maranhão, adentrando aqui a área Itaquibacanga, acidente, tá? E a entrada da área Itaquibacanga com trânsito com muita retenção agora desde o início aqui na barragem do Bacanga, né? E adentrando a BR-135. Na saída, trânsito fluindo, né, mas sem retenção. Retenção ainda, parte da Avenida dos Africanos, trecho da Avenida dos Africanos também, e na Avenida dos Franceses, sentido centro, quase toda a sua extensão tem trânsito demandado demais, com retenção neste momento. Borges já está na linha? Sim, Borges já está por aqui. Oi, Borges. Com mais informações. Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia a você que sintoniza a Universidade FM, a 106,9. Começa a semana com a gente. Informações referentes a Jerônimo de Albuquerque, informações do trecho ali da altura do bairro Coapuma. Nesse trecho, o fluxo é mais intenso, no sentido que está seguindo o elevado do Trabalhador, deslocamento aí no sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior é para quem está se deslocando no sentido centro, e dessa forma acontecendo nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, a altura do bairro Coapuma, nessa mesma altura, nesse mesmo trecho, mas no sentido contrário. O trânsito também ele tem um número considerável de veículos, mas segue fluindo sem problemas. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações referentes aí a esse trecho da Jerônimo de Albuquerque. Volto com vocês. Obrigado, Borges. Aqui também por aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, tá? Aqui grande extensão, principalmente no sentido centro, né? No sentido centro, retenção de trânsito. Em outros pontos também. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. São 7h28. Participe você também, 99217-2647. Pequeno break, a gente volta já já. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Notícias da cidade. 7h30 agora, de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade e trazendo Borges para falar sobre omissão em convênios, não é isso, Borges? Tribunal de Contas do Estado condena ex-prefeitos de Arari a pagarem mais de R$190 mil.
Adalberto, decisão foi de forma unânime. A condenação ela veio a partir de uma tomada de contas especial, medida instaurada pela CINFRA, a Secretaria de Estado da Infraestrutura. O processo ele apontou omissão no dever de prestar contas dos recursos do convênio número 31 de 2015, destinado aí a obras de pavimentação asfáltica no município. Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão condenou em sessão ordinária os ex-prefeitos de Arari, que fica a cerca de 116 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Condenação aos ex-prefeitos, o Djalma de Melo Machado, que foi prefeito entre 2013 e 2016, e o Rui Fernandes Ribeiro Filho, prefeito de 2017 a 2020. A Corte ela determinou o pagamento de um débito de R$196 mil, além de multa de R$19 mil. Agora, os ex-gestores eles têm aí 15 dias para efetuar os pagamentos, tempo contado aí a partir da publicação oficial do acórdão. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão ele também encaminhou a decisão ao Ministério Público Estadual, envio para verificação de quais outras medidas também devam ser tomadas. Adalberto, Mayra. Esse é o tipo de noticiário que não para, né? Verdade. Esse tipo de noticiário constante aqui em nosso estado. Falcatrua, essa que é a palavra, né? Nessas prefeituras. Não só do estado, do país inteiro, né, Adalberto? E vamos falar aqui, Borges, sobre esse caso que aconteceu. A Polícia Militar faz disparos durante jogo infantil em Passo do Lumiar. Mais detalhes, Borges. Oi, Borges. Nos ouve? Oi, Borges. Não sei o que houve, mas ele não está nos ouvindo. Está tudo certo. 7 horas 32 minutos. Oi, Borges. Falando agora, Borges, sobre a Polícia Militar que faz disparos durante o jogo infantil em Passo do Lumiar. Mais detalhes. Olha, ele continua sem ouvir aqui, a gente volta já. 7 horas 32 minutos agora. 7 horas 32 minutos. Mayra Nogueira, a gente traz aqui, né, informações dos portais, né? Aqui, atualização. Em Oiparcial, Polícia Civil, 4 homens são presos por triplo homicídio na Vila Maranhão. Menor é apreendido, essa informação que o Borges vai trazer aqui, inclusive, né? Crime com sinais de execução que ocorreu após vítimas terem carro interceptado, caso investigado pela Polícia Civil. Também, como destaque aqui em Imparcial no site, né? A aposta de São Luís leva R$1,5 milhão na Loto Fácil. São Luís é premiada com destaque em empreendedorismo municipal. Aqui em G1 Maranhão, o destaque veja quem são os pré-candidatos ao governo do estado do Maranhão. E sargento da PM efetua disparos após jogo de futebol infantil e causa pânico em Passo do Lumiar. 4 suspeitos são presos por envolvimento na morte de 3 trabalhadores em São Luís. Trazendo agora Borges, vamos ver se Borges está conseguindo ouvir a gente, não é isso, Borges? Consegue ouvir a gente? Oi, Borges. Adalberto, ou vocês. Ele disse que está ouvindo com dificuldade, isso. Vamos ter que está tendo uma oscilação aqui da nossa internet. Ele vai trazer, vai vir aqui para o estúdio. Mayra Nogueira, a gente traz agora o quadro de política, análise política com Felipe Clã. Política. É isso aí, Felipe Clã. Bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez para essa semana, segunda semana, né, de nova programação e tendo aqui essa análise luxuosa de Felipe Clã. Felipe, a gente começa falando hoje sobre a agenda dos pré-candidatos, quem foi, quem fez. Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges. E bom dia, ouvinte da nossa Rádio Universidade, acompanhando aqui este jornal competente de profissionais empenhados em levar a notícia e a análise a todo o Maranhão e a todo mundo, pode-se dizer, via internet, não é verdade? Então, Adalberto, quem foi quem fez a agenda, né? Vamos primeiro para os que fizeram pouca agenda, né? O Laércio, particularmente, nós não conseguimos a agenda dele,
né, e nas redes nós não encontramos nenhuma ação, né, de montantes. Deve ser uma estratégia, né? Agora, tudo a palavra é estratégia, né? O Felipe Camarão está preso nessa história, né, de atacar o governador e de tentar barrar a CPI, né, e particularmente não está fazendo nenhum tipo de campanha, né? Eu falo eleitoral, está fazendo a campanha com todo o direito dele de defesa, né, do seu nome, do seu legado e do seu grupo político, né, ligado ao ex-governador Flávio Dino. Mas é muito interessante a gente observar, né, que o Braide foi para a região sul, né, região Tocantina, escolheu a vice, né, ligado mais à direita, né, podemos fazer, nós não sabemos até agora quem é que ela defende, se é o Bolsonaro, se vai com o Flávio, né, se vai com qualquer outro candidato ligado à direita. Mas ela é de uma área conservadora, ligado aos empresários da região Tocantina e aos criadores daquela região que é muito forte, né? E viajou com ele, foi até a região de Balsas, né? Experimentou aquela pamonha maravilhosa que tem no caminho, né? Que vale a pena, e é importante sempre estar divulgando, porque isso traz recursos para as cidades, principalmente a cidade campestre, que é muito famosa essa pamonha. Mas o que chamou a atenção foi a estratégia da campanha do Orleans Brandão, porque ao mesmo tempo que todo mundo esperava aquele fenômeno, né, de popularidade do Braide, né, se lançando, saindo daqui da ilha de São Luís, que não aconteceu particularmente, e nós temos o cuidado sempre de conversar com diversos segmentos, né, da região. Então, mas a estratégia da campanha do Orleans que foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que Braide sai do prumo dele, vamos dizer assim, que é a capital, que é a ilha, né, e os municípios em volta, o Orleans veio com força total aqui na ilha de São Luís, né, e fez eventos muito, muito grandes, com participação de muita gente, né? E é importante lembrar uma coisa, pelo mais que esteja mobilização de trazer pessoas, que os políticos, né, tem que lembrar uma coisa, ninguém participa com euforia, com festa, com sorriso, né, se não tiver com vontade, mesmo que seja para agradar o político que esteja convidando lá para ouvir os pré-candidatos. Não é verdade, meu caro Adalberto? Verdade, né? É bom, mas o bom é que já são as primeiras movimentações, não é isso, Felipe? E elas já demonstram aí, claro, muito, né, do que vem por aí, já ali pelos meses seguintes, aí, maio, junho, né, que vai começar com grande pressão, né? Muito, né? E diga, Adalberto. Sim, agora vamos falar sobre pesquisa, né? Pesquisa é muito importante também. Vamos para o âmbito nacional, né? Para depois trazer para essa análise local, justamente sobre pesquisa, demonstrando aí que os dois principais, né, o presidente Lula e também o Flávio Bolsonaro, estão em empate, né? O que isso pode refletir aqui em nosso estado? Olha, se fosse só isso, até a situação do Lula, né, estaria confortável, podemos dizer assim, mas na verdade não é. Está acontecendo um fato e só mais para frente nós vamos conseguir entender e os pré-candidatos a presidente da República vão conseguir provar que consegue manter. Porque a questão não é você estar com alto índice hoje, né? A questão é você manter até o dia da eleição o alto índice. O complicado é esse. Você fazer a figura
né, e chamar a atenção da população, seja a qualquer nível, nacional, estadual, municipal, até aí tem as estratégias, tem as redes sociais, tem o acesso fácil. O problema é você ter conteúdo, é você ter condição financeira e estrutural de manter isso. Mas está acontecendo um fenômeno muito interessante, que é o empate de todos os candidatos, porque não é somente o Flávio que está colado no Lula, tanto no primeiro turno como no segundo, né? Os outros candidatos também estão muito perto. Nós podemos dizer que hoje todos os candidatos estão em empate técnico, e é muito, muito interessante observar e fazer a pergunta, o porquê disto, né? Lembrando, o Lula é o único candidato à esquerda que a gente pode realmente afirmar com força e com volume. Os outros candidatos, né, estão todos ligados ao meio conservador, ao meio de direita. Mas o mais intrigante é a questão do Maranhão. Por quê? Até a última eleição, Adalberto, né, havia uma sensação de que o Maranhão era somente Lula, né, e que tudo era muito fácil, que nada era necessário de manutenção, né, fora Bolsa Família, aqueles programas, Minha Casa, Minha Vida e tal. Olha, Adalberto, isso está mudando, né, e mudando com força. Por quê? Porque na última eleição, se o Maranhão não tivesse participado lá com seu 1,7, né, de votos, o Lula não teria ganho a eleição do Bolsonaro. É verdade. Então, por incrível que pareça, não estou dizendo que é só o Maranhão, mas o Maranhão hoje está na agenda de todos os pré-candidatos, porque o Maranhão vai decidir, estou falando de hoje, vai decidir a eleição nacional para presidente da República. Veja só, os eleitores maranhenses vão ter que ser vistos e respeitados. Verdade. Felipe, isso aí é uma tendência das análises, né, as mais variadas, mas que apontam justamente para isso, né? As eleições, isso aí foi desde a última eleição, elas vão tender aí, vai ter a tendência de serem bem equilibradas, né, com uma diferença muito pouca. Aquela coisa de eleição que a gente via, né, tempos atrás, de uma diferença de 20 pontos percentuais, aquilo ali eu acho que não vai acontecer, pelo menos aí num raio aí de 10 anos, 15 anos, né? Essa, pelo menos, é a expectativa. E, Felipe, mudando de assunto, falando agora sobre esse processo, né, de CPI na Assembleia Legislativa. Está na mão do TJ, é isso? Olha, então, de forma correta, né, o advogado e professor e procurador e vice-governador Felipe Camarão, né, entrou com recurso para suspender a CPI que está acontecendo para apurar denúncias do COAF. Na verdade, não é denúncias do COAF, é dados do COAF que foram apresentados ao Ministério Público, e o Ministério Público encaminhou essa ação, né? Já se fez muita de forma, vamos dizer assim, maldosa, né, análise sobre o papel do Ministério Público estadual, federal, no caso aqui estadual. Mas nós temos que lembrar que os promotores são pagos para fiscalizar, para acusar, né? Quem quiser que tenha seus advogados de defesa. E a CPI não parou, né? Não parou, está lá no TJ, né? E será analisado esses processos, né, se vai suspender a CPI, se vai suspender o processo. O que existe hoje, Adalberto, são muitas falas de bastidores, né, dizendo que há uma força oculta, né, vindo de instâncias maiores do judiciário para barrar por definitivo essa CPI e essa apuração,
né, essa acusação do Ministério Público Estadual contra o vice-governador. Um fato é verdade, né? Realmente o vice-governador acusou o golpe, né, e tem tentado de todas as formas atirar para todos os lados para ver se tira o foco de cima dessa investigação e de cima da sua campanha, não é verdade? Vamos ver. Agora, quanto tempo o PJ vai levar para analisar essa questão? Essa é a questão, né? A gente não pode viver o tempo todo nesse redemoinho. Isso aí é cansativo. Até porque estamos em um ano eleitoral e as coisas precisam ser definidas, né? Felipe, agora falando sobre composição do governo do Estado. Então, discretamente, podemos dizer assim, sem grande alarde, né, o governador Carlos Brandão não fez mudanças. Ele colocou, algumas pessoas sim, ele fez mudanças, mas ele simplesmente ocupou o cargo dos assessores, né, que resolveram com todo direito, né, porque cabe a cada um resolver o que quer, se quer continuar sendo executivo ou se quer ir para o legislativo na próxima eleição, e ele ocupou. Mas o interessante de observar que cargos como Casa Civil, articulação política, né, e entre outros de grande importância, até agora não foram ocupados. E aí ficou no vácuo a pergunta, né, que a Rádio Universidade e o Jornal Imparcial está levando, né, ao governo, à comunicação do governo, para entender. E aí, vai ser negociado esses cargos? Né? Natural. Nada errado. Governo é composição, e composição precisa de negociação. Vamos aguardar, talvez essa semana o governador que está enlouquecido aí por essas estradas no Maranhão, com toda essa chuva, né, talvez ele traga uma notícia. Até agora não houve grande contestação das pessoas que ocuparam os cargos. Aí a coisa é milimétrica, né? Tem que ir milimetricamente para acertar essa costura. E para finalizar, Felipe, inacreditável fenômeno da quantidade de comentários nas redes sociais. Isso é motivado por postagens, né, que estão em níveis astronômicos, né? E existe aí uma certa desconfiança nessas coisas. Por quê, Felipe? Olha, eu fico impressionado, né? Eu fico impressionado porque os especialistas devem conseguir explicar, né, como é que se consegue ter tantos comentários, né? A questão foi levantada aqui pelos blogs e realmente chamou a atenção, né, dos especialistas. E depois eu fui investigar e, na verdade, os especialistas que chamaram a atenção, né, porque ia ter toda uma estratégia de campanha, né, com vídeos, com chamadas, perguntando se as pessoas tinham feito algum comentário no pré-lançamento da campanha do Eduardo Braide para o governo do Estado. Eu sei que virou uma grande piada, né, porque tem mais comentário do que as ações do Papa, o Trump parece que ficou com ciúme, né, o pessoal brincou com isso. Isso é a parte divertida, né? Eu acho que é importante nós termos isso, mas é mais importante a gente estar chamando a atenção das pessoas para as ferramentas, os mecanismos, sempre muito corretos, que são utilizados, né, pelos especialistas das campanhas políticas. Indiscutivelmente, nós temos um grande problema de enxertos, né, de robôs trabalhando e assinando pela população. Isso sim tem que ser observado, meu caro Adalberto, porque isto é uma coisa que está errado. Né? Com certeza. E vai gerar muita piada, com certeza, viu? As redes sociais, elas estão também demais, né? E essas eleições prometem. Felipe, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Você volta aqui amanhã com mais análise. Um bom dia.
Olha, amanhã o clã de novo na Rádio Universidade. Um bom dia para todos. E agora a gente vai para o break. Rapidinho a gente volta. Os pais pediram e a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também oferece educação infantil com turmas Infantil 1 e 2. Um espaço pensado com carinho, segurança e afeto, onde cada descoberta do seu pequeno será acompanhada de perto por quem entende de educação desde o começo. Porque cuidar do futuro começa agora. Acesse colégio.laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, onde os primeiros passos encontram grandes futuros. Ciência e cultura em conteúdos únicos. Vem aí, Radioteca 106. Uma plataforma digital gratuita que preserva e divulga a produção cultural, científica e educativa do Maranhão. A memória do Maranhão nos programas Rádio Ciência, Janela Cultural e Acústico Santo de Casa em um só espaço. Radioteca 106. Uma iniciativa da Rádio Universidade FM, com apoio da FAPEMA, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Maranhão. A partir do dia 15, descubra, ouça e compartilhe essa experiência. Aqui, na Universidade FM. Radioteca 106. Ciência e cultura em um só lugar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h52 agora, de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade. Agora vamos de informação. Agora vai dar, viu, para Borges falar. Borges, vamos falando então, né? A gente parou no primeiro bloquinho do Jornal Rádio Universidade, falando sobre policial militar, né? Tentando falar sobre policial militar que fez disparos durante o jogo infantil em Paço do Lumiar. O que aconteceu, Borges? Exatamente, Adalberto. Confusão durante uma partida de futebol infantil em Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís. O policial, ele é pai de uma das crianças que participava desse torneio, um sargento da Polícia Militar do Maranhão, que atua no 20º Batalhão. Ele efetuou 2 disparos de arma de fogo, disparos durante uma confusão na noite de sábado agora, dia 11 de abril, isso ao final da partida. A Copa Liga de Paço do Lumiar, parte da ocorrência, ela chegou a ser transmitida ao vivo, momento em que as crianças, adolescentes e também adultos estavam no gramado, quando os disparos então foram ouvidos, o que acabou gerando pânico e dispersão no público que estava concentrado ali durante o jogo, estava ali no campo. Em seguida, então, há uma briga entre adultos, confusão na área externa do campo. As imagens mostram, então, o sargento usando uma camisa na cor verde e com uma arma em mãos. Ele, então, aponta a arma para o alto. O policial, ele teria deixado o local assim que disparou, então teria saído do local, teria deixado aquela região. Informações repassadas pela organização do torneio, e ainda não há informações sobre o que teria levado a essa confusão, mas um boletim de ocorrência foi registrado. A organização da Copa Liga de Paço do Lumiar emitiu nota com atenção ao acontecido, disse que avalia a aplicação de medidas disciplinares, medidas a serem aplicadas contra o sargento, e dentre essas medidas estaria aí o banimento de futuras competições. Ele não vai poder participar e estar onde houver essas competições. E em relação à prefeitura da cidade, a prefeitura de Paço do Lumiar, ela informou que a competição era em caráter privado e que ainda assim, mesmo sendo privado, segue acompanhando o acontecido, segue acompanhando este caso. Caso
que está sendo investigado. A Polícia Militar do Maranhão e a Polícia Civil não emitiram posicionamento oficial sobre o acontecido. Adalberto, Mayra. Mandando um alô aqui, Mayra Nogueira, rapidinho, tá? Para Maria Silva Mourão, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, Rosenilde, também o Antônio Marcos, muito obrigado, bom dia. Aqui tem gente aqui também pelo WhatsApp, tem o professor Ribeiro está acompanhando, Francisco Mariano está em Guimarães, o Ricardo no Bom Jesus, também a Hilda no bairro de Fátima, Socorro Brito, que sempre acompanha, está aí em Passo Lumiar, e ainda também o Renato Gomes com a Luzia, acompanhado aí da sua esposa. Aliás, ele está acompanhando a sua esposa, a Luzia. Quem também está, Adalberto, tem gente aqui na sintonia, tem ainda o Sérgio Luiz, que está aí em São José de Ribamar, o Evandro na Forquilha. Sim. E a Regiane Almeida acompanhando a gente aqui. Maravilha, muito obrigado a todos vocês. Borges, Mayra, continuando com Borges, ainda nesse noticiário violento, né? Falando sobre o triplo homicídio na Vila Maranhão, Borges, essa operação policial que prendeu 4 homens envolvidos em crime e ainda apreende um menor. Mayra, 4 pessoas são suspeitas de participação em um triplo homicídio, em uma tentativa de homicídio, crimes registrados na noite de sexta-feira, agora sexta-feira, dia 10 de abril. As prisões, elas aconteceram no dia seguinte, no sábado, durante uma operação da Polícia Militar do Maranhão, foi na região da Vila Maranhão e da Vila Esperança. Um adolescente de 17 anos estava entre os suspeitos, ele foi apreendido. A polícia informou que chegou até o grupo a partir do serviço de inteligência. Os criminosos, eles estavam nas imediações de onde o crime aconteceu. Um dos suspeitos, ele reagiu à abordagem, disparou contra os policiais, houve então trocas de tiros, ele foi baleado, levado ao Hospital Socorrão de Jalmamar, que é o Socorrão 1, mas não resistiu, acabou morrendo. 3 suspeitos, juntamente com o menor, foram autuados na SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. O adolescente, ele responde por ato infracional análogo a homicídio e tentativa de homicídio. E relembrando aí o caso, esse triplo homicídio, 4 trabalhadores de uma empresa de refrigeração, eles foram abordados por criminosos. Esses criminosos interceptaram o carro em que eles estavam. As vítimas, então, elas foram levadas pelo bando. Desses 4, um conseguiu escapar. Ele estava ferido, mas conseguiu escapar. Os outros 3 acabaram sendo mortos. 2 corpos foram deixados na região da Vila Maranhão e o terceiro na região da Vila Esperança, em uma área de mata. A motivação do crime aponta aí para disputa entre grupos criminosos e, de acordo com a polícia, o sobrevivente, ele seria irmão gêmeo de um integrante de uma facção. Ele, inclusive, está preso e durante a ação no sábado agora, houve ainda apreensões, foi apreendido um revólver calibre 38, mas a numeração ela não estava legível, sendo que essas munições, 2 já estavam deflagradas. Foi aí também a apreensão ainda de celulares, dispositivos que devem ajudar nas investigações. A SHPP, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, segue investigando esse caso. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. 7h58. Borges volta daqui a pouquinho com mais informações, mais noticiário. Agora vamos para a análise da economia com Wagner Matos. Cotação do dólar e do euro. 7h59, agora 7h59. Vamos aqui a cotação do dólar, né? Para iniciar, a cotação do dólar. Dólar que teve queda de 1,02%, na cotação R$ 5,01. O euro teve queda de 0,84%, está a R$ 5,87. Agora recebendo aqui Wagner Matos, ao vivo, né? Para falar sobre economia. Wagner hoje traz, não é isso, Wagner? Uma análise aqui falando justamente sobre inflação, dados da inflação, não é isso? Oi, Adalberto. Bom dia para você, para minha amiga Mayra e aos ouvintes da Rádio Universidade. Meu amigo, semana aí fechou bem para o dólar,
gente teve aí esse patamar aí quase descendo aí os R$ 5. Isso aí é muito bom, que a gente não via já há um bom tempo, né, Roberto? Sim, verdade, verdade. E, Wagner, trazendo essa informação também do IBGE, né, que divulgou o IPCA de março, né, que é a inflação oficial no país, o Brasil, com a inflação avançou 0,88% nesse comparativo com fevereiro. Esse resultado ficou acima do esperado, né? Exatamente, Adalberto. A inflação veio bem mais forte do que o esperado, isso tudo por consequência do conflito ocorrido no Oriente Médio. Então, esse conflito, ele impactou bastante aí o fornecimento de petróleo e derivados no mundo todo, e com isso ocasionou principalmente a alta dos combustíveis. O diesel e a gasolina são os combustíveis que mais influenciam na nossa vida aqui do dia a dia. E como a gente não é um produtor pleno do diesel, e a nossa matriz de transporte é baseada no rodoviário, a gente acabou sentindo essa alta dos preços. E aí, meu amigo, quando a gente tem essa alta nos preços nos combustíveis, o transporte rodoviário, os custos logísticos ficam mais caros. E é inevitável que isso ocorra, essa passada dessa elevação desse custo aos produtos e serviços. Então, a gente sentiu bastante essa alta nos preços devido a essa alta dos combustíveis, que foi a principal causa. Consequentemente, a gente olha e os grupos de alimentação e bebidas também sofreram por causa dessa alta do custo de transporte, o logístico dessas mercadorias. E isso impacta diretamente os preços das empresas e chega no bolso do consumidor final. E esse consumidor final está fazendo aí um milagre para tentar ajustar o seu orçamento para que não fique em dívida ou caia na inadimplência. É uma tremenda surpresa e tira tranquilidade de qualquer um. O pior é justamente que esse conflito parece que ele não vai acabar como a gente estava na expectativa, né? As tratativas tinham avançado, brecaram, e agora parece que estão regredindo, né? Parece que a coisa não vai ser resolvida, pelo menos naquela expectativa que o mundo estava, né? De resolver essa questão em algumas semanas, né? Parece que a coisa vai demorar porque está degringolando, a coisa está até piorando e as negociações não estão avançando de forma alguma, pelo contrário, como a gente está dizendo. Enfim, as expectativas são ainda mais negativas em relação a esses números, né? Exatamente, Adalberto. A gente teve até aí um ânimo, né? No final da semana passada, que houve aí a suspensão desse conflito, essa trégua, até refletiu uma baixa aí do valor do petróleo, do barril de petróleo, abaixo dos $100. Isso aí deu uma animada nos mercados. E falando em mercados, a bolsa aí na sexta-feira, ela fechou com alta de 1,12%, se aproximou aí dos 197.324 mil pontos, foi um recorde no fechamento, e na semana acumulou aí uma alta próximo dos 5%. E, para ser exato, a alta semanal foi de 4,93%. Isso é muito bom, Adalberto, porque a nossa bolsa ela tem as empresas baseadas em commodities. Então, quando a gente tem esse tipo de entrada de capital estrangeiro, principalmente na nossa bolsa, ela sabe que as commodities fazem parte da primeira etapa de consumo de qualquer indústria e de qualquer mercado, de qualquer setor.
e aí a gente acaba tendo esse aporte e essa valorização. Agora, um outro ponto, Adalberto, que a gente deve destacar, que é da inflação, a cidade de São Luís, a leitura desse mês de março, ela surpreendeu bastante. Então, das regiões monitoradas, a cidade de São Luís ficou em segundo lugar. Então, ela ficou com a segunda maior inflação do país. Isso é muito grave, porque, vamos dizer, a gente ficou bem acima da média nacional. E se a gente comparar com a última leitura do mês de fevereiro da inflação de São Luís, a gente praticamente cresceu 5 vezes de um mês para o outro. Muita coisa. Então, é difícil que a gente possa estar ajustando esse impacto no valor do salário, nos custos das empresas, que principalmente aquelas micro e pequenas empresas que não têm esse orçamento, não têm a folga no caixa, ela acaba tendo esse impacto aí muito forte. E, consequentemente, quando o público sente que a inflação está forte e aumenta os seus custos, como foi aqui no caso de São Luís, a gente teve aí um reajuste da energia elétrica em torno de 5%, o transporte, que aumentou aí mais de 4% por causa da alta dos combustíveis, que na região ficou aí próximo dos 12%, a alimentação aí que subiu em 1,5% no setor, no grupo de alimentação e bebidas. Então, isso impacta muito o poder de compras das pessoas. E uma das medidas é tentar reduzir os custos. E aí, quando tem a redução de custos, quem sente é o empresariado. Então, a gente pode estar destacando aí o setor de alimentação, que faz aí a venda dos seus produtos durante o almoço, jantar. Então, essa aí é a primeira coisa que a população corta, comida fora de casa. Então, esse empresariado sofre muito, bares, restaurantes. Aí, além disso, a gente tem uma alta nos valores dos transportes, tanto pode impactar nos transportes de aplicativo, transporte público, passagens rodoviárias interestaduais, passagens aéreas, como a gente viu. Isso aí é um efeito que a gente vê se espalhando aí nessa alta de preços. E aí, meu amigo, o empresariado, o setor produtivo fica bem preocupado. É isso aí, é o efeito dominó. Wagner, conto com você com mais análise agora só na quinta-feira, né? Quinta-feira você retorna para trazer essas análises da economia. Muito obrigado e um bom dia, uma ótima semana também. Eu que agradeço, meu amigo. Um abraço para você, um abraço para a Mayra e para os meus amigos aí da Rádio Universidade. Uma boa semana a todos. Até quinta. Um abraço. Aí, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Mara Nogueira, a gente vai para o Rádio Ciência. Agora, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Startup maranhense desenvolve inteligência artificial que transforma vídeos longos em cortes virais para as redes. Você sabe como surgiu o vídeo eletrônico? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Startup maranhense desenvolve inteligência artificial que transforma vídeos longos em cortes virais para as redes. As informações com Bruno Goulart.
Vivemos na era do conteúdo digital acelerado. Pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, revela que, em média, uma pessoa consegue manter o foco em uma mesma tela por apenas 47 segundos. Esse fenômeno impulsionou o crescimento em larga escala dos vídeos curtos. Plataformas como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts dominam o consumo de conteúdo, especialmente entre o público jovem. Mas a produção desses vídeos curtos pode envolver processos complexos de edição, ainda mais quando se trata da conversão de um vídeo longo, como um documentário, para um vídeo curto de poucos segundos. Editores e criadores de vídeo podem gastar horas editando manualmente podcasts, lives e entrevistas, especialmente para selecionar trechos que chamem a atenção do público e tenham potencial para viralizar nas plataformas digitais. É nesse contexto que se insere uma startup desenvolvida aqui no Maranhão. A AutoClipper é uma plataforma de inteligência artificial que oferece o acesso a ferramentas de edição automatizada de vídeos. A tecnologia pode beneficiar desde jornalistas e criadores de conteúdo até grandes empresas de comunicação que precisam disponibilizar programas nas redes sociais. A empresa tem entre os fundadores o empreendedor maranhense Gerson Diniz. A AutoClipper é uma ferramenta de inteligência artificial direcionada para criadores de conteúdo, social medias, agências de marketing, e ela funciona na produção de conteúdos em vídeo que se chamam corte de podcasts e lives. Então a gente consegue pegar, por exemplo, uma entrevista grande como esta aqui, nós conseguimos pegar podcasts em vídeo e utilizar a AutoClipper para gerar cortes, né, dos melhores momentos dessas entrevistas para as redes sociais. Então, a AutoClipper ela funciona como um assistente de IA, um braço direito na produção do criador de conteúdo, do jornalista, seja esse criador um jornalista, um prestador de serviço, para que ele consiga gerar esses cortes. O Maranhão já reúne 422 startups registradas, segundo dados do Sebrae Startups Report Região Nordeste 2025. O Nordeste se consolidou como a segunda maior região em número dessa modalidade no Brasil, com 23,53% do total nacional. O programa Startup Nordeste, operacionalizado em parceria com a FAPEMA, seleciona 60 startups por ciclo para receber auxílio por meio de bolsas. A AutoClipper se insere nesse ecossistema emergente de inovação. De acordo com Gerson Diniz, a ideia para criar a plataforma surgiu num contexto de transformação digital dentro da empresa em que trabalhava. Essa ideia surgiu dentro de um processo de transformação digital dentro do Grupo Mirante. Eu trabalhava como analista de inovação lá dentro do grupo e participei de um processo de transformação digital. E a gente percebeu que nós estávamos fazendo ali um estudo sobre o futuro do grupo de comunicação nos próximos 5 a 10 anos, e esse se tornou um dos principais desafios. E eu já tinha uma experiência como agente de marketing e sócio de agências de marketing em outras ocasiões, e eu já tinha essa expertise na criação de cortes de conteúdo, e isso surgiu como uma solução de alguns dos desafios do grupo. E a partir desse momento, a ideia foi levada para fora do grupo, se tornou uma startup, e depois eles entraram como sócios. A startup já conta com mais de 13.500 usuários cadastrados. Em setembro de 2025, a empresa registrou um crescimento de 20% nas assinaturas em relação ao mês anterior. Apesar de operar majoritariamente em português, a ferramenta já atraiu clientes internacionais. A AutoClipper está presente em mais de 5 países, incluindo Estados Unidos, Portugal, Panamá, Hong Kong e Japão. Agora, prepara a expansão global com o lançamento de versões em inglês e espanhol ainda este ano. Gerson explica. A AutoClipper já tem expansão internacional em mente. Nós já temos clientes em países como Estados Unidos, Portugal, Panamá, Hong Kong, Japão, mas nativamente essas pessoas se atraíram pela ferramenta em português. Algo que a gente está fazendo agora como movimento é internacionalizar a língua da ferramenta. Então, nós vamos mudar a ferramenta para opções como inglês e espanhol também, para que a gente consiga incentivar ainda mais essa internacionalização, essa venda da
nossa ferramenta de forma internacional. É algo que está no nosso radar, no nosso escopo para os próximos meses, e nós temos isso como um dos planos principais para internacionalização e expansão em escala. A Autoclipper é um exemplo de como a tecnologia, o empreendedorismo e o apoio institucional podem se conectar para gerar inovação no Maranhão. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E o vídeo eletrônico? Você sabe como surgiu? Diferente do cinema, que nasceu ainda no século XIX, com filmes registrados em película física, o vídeo eletrônico surgiu no século XX, quando as imagens passaram a ser captadas como sinais elétricos. Os primeiros sistemas funcionais foram desenvolvidos de forma independente pelo inventor russo Vladimir Zworykin e pelo engenheiro americano Philo Farnsworth, ambos nos anos 1920. Enquanto o cinema dependia de processos químicos para revelar películas, o vídeo eletrônico permitiu gravar, transmitir e exibir imagens em tempo real. Foi o primeiro passo para a televisão, para o vídeo digital e, muito tempo depois, para as plataformas que usamos hoje nas redes sociais. Você sabia? Tome Ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Jornal Rádio Universidade. Oito horas 17 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. A gente traz informações do trânsito agora aqui no Waze.com. Você acompanha, www.waze.com é o mapa aqui em tempo real que a gente traz para você, né? Nas principais avenidas de São Luís, observando aqui a Avenida Jerônimo de Albuquerque, né? Segue bastante demandada no sentido centro, ali já chegando no cruzamento com a estrada de Ribamar, ali no antigo retorno da Forquilha, né? Um cruzamento hoje em dia, e que vai para a Estrada da Maior, a Estrada de Ribamar, trânsito bastante demandado agora no sentido centro, tá? Até pela Avenida Guajajaras, trânsito vai fluindo sem muita retenção, mas aqui já perto do antigo retorno do aeroporto, já ali já segue muita retenção, abrindo ali pela BR-135, seguindo em grande parte até o Armazém Mateus, grande extensão aí de retenção de trânsito. A Avenida dos Franceses também no sentido centro, né, passando ali pela rodoviária, todo esse trecho bastante demandado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Participe aqui com a gente, 992-17-2647. A gente vai com o Borges, trazendo o Borges para falar, para trazer mais informações de trânsito. É isso, Mayra? Trazendo informações? Não, na volta ele traz aí mais informações que não são de trânsito, mas nós vamos agora ao intervalo, voltamos já. Ah, tá, vamos de break. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da Cidade Operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com preço muito mais acessível. Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse
colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. Notícias da cidade. 8h20, agora sim trazendo Borges Júnior. Borges vem com informações, Mara Nogueira, falando justamente sobre, vamos ver aqui, eleições 2026, títulos podem ser tirados e regularizados até maio, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, o prazo limite para os eleitores vai até o dia 6 de maio, prazo final para tirar o título, dar dados cadastrais, também transferir o domicílio eleitoral e ainda regularizar pendências na Justiça Eleitoral. Lembrando que o eleitor com pendência ou título cancelado, ele não pode votar nas eleições deste ano, ele fica impedido. O primeiro turno, a gente lembra, no dia 4 de outubro, e para quem o voto é obrigatório, a obrigatoriedade do voto, o voto ele é obrigatório para quem tem acima de 18 anos de idade, é facultativo para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Em relação aos documentos necessários para tirar o título, os documentos para tirar o título de eleitor são os seguintes: documento oficial de identificação com foto, pode ser aí uma carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte. É preciso também apresentar comprovante de residência recente e comprovante de quitação do serviço militar, nesse caso, para homens que tenham completado 19 anos no ano do alistamento. Adalberto, Mayra. 8h22, voltamos aqui agora ainda, continuando com Borges. Borges, falando agora sobre o UnaSUS UFMA, que abre seleção para orientadores de trabalho de conclusão de curso, no curso de especialização em saúde digital no SUS. Mayra, a iniciativa da UFMA, por meio da UnaSUS UFMA e da Superintendência de Tecnologias na Educação, edital para a formação de cadastro de reservas de orientadores de trabalho de conclusão de curso, TCC, isso na especialização em saúde mental no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele é ofertado na modalidade de educação à distância. A iniciativa, ela integra as ações de fortalecimento da formação profissional no campo de digital, ações alinhadas às estratégias do Ministério da Saúde, por meio aí da Secretaria de Informação e Saúde Digital. Em relação às inscrições, elas seguem até o dia 17 de abril, devem ser realizadas de forma exclusiva pela internet, por meio da plataforma de seletivos da UFMA. Todo o processo ele é gratuito, para mais precisa enviar documentação comprobatória em formato digital. O edital ele prevê a informação de cadastro de reserva com 34 vagas. Essas vagas elas estão distribuídas entre ampla concorrência e políticas afirmativas. A reserva de vagas para pessoas negras, pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas ainda com deficiência e pessoas trans. Em relação à convocação dos candidatos aprovados, ela vai ocorrer conforme a demanda do curso, vai respeitar aí a ordem de classificação. É o edital completo, ele está disponível na plataforma de seletivos da DETED, no site da UFMA, há um link direcionando para essa plataforma, para esse edital, e outras informações referentes à instituição, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Borges falando agora sobre conciliação itinerante, que vai atender a população, 4 municípios, durante o mês de abril. Quando é que começa? Exatamente, Adalberto. Conciliação, ação do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. A ação ela vai realizar uma série de atendimentos do projeto Conciliação Itinerante. Ela vai acontecer em 4 municípios do estado neste mês de abril. No Bacuri, começando no dia de hoje, Adalberto, hoje 13 de abril, em Bacuri. Depois segue em Cururupu, no dia 14, Santa Helena,
dia 15, e ainda fechando com São Bento em 2 dias, 16 e 17 de abril. O intuito, promover acesso à justiça de forma rápida e gratuita. Durante a ação, podem resolver conflitos por meio do diálogo, vão contar com o apoio de conciliadores do Poder Judiciário, vão ser atendidas tanto demandas pré-processuais, que são aquelas demandas que ainda não possuem processo judicial, quanto casos já judicializados, isso de que ainda seja possível a conciliação. Dentre os serviços ofertados, que são os ligados a divórcio consensual, reconhecimento ou dissolução de união estável e ainda reconhecimento espontâneo de paternidade. Precisa fazer agendamento. O agendamento ele é feito pelo WhatsApp, o número é o 20 55 22 83, DDD é o 98, também por meio de formulário eletrônico que está disponível no portal do Tribunal de Justiça do Maranhão, mas ainda assim pessoas que comparecerem sem ter feito esse agendamento prévio, elas também vão ser atendidas, vão ser orientadas. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. São 8 horas e 26 minutos. Vamos para o tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo Itábua de Maré. São 8h26, a previsão do tempo para São Luís, estado do Maranhão, nesta segunda-feira, 13 de abril de 2026. Condições atuais em São Luís. Temperatura 25 graus, com umidade de 95%. Céu nublado, 92% de cobertura de nuvens. Ventos fracos, visibilidade de 5 milhas e pressão de 30 polegadas. Índice UV é 0. Previsão de céu nublado com chuva à tarde. Condições semelhantes devem se estender ao redor do Maranhão, com a nebulosidade alta e possibilidade de pancadas isoladas, típicas da região equatorial nesta época. Adalberto. Mayra Nogueira, agora na previsão de Itábua de Maré, neste dia 13, pré-amar, a primeira aconteceu às 3h44 da madrugada, com 4,9 metros. A segunda será às 4h10 da tarde, com 5,1 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais, às 9h53 da manhã, com 1,5 metro. A segunda será às 10h25 da noite, com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Mayra aqui com os destaques nacionais, começando com a manchete de O Globo. Acompanhe com a gente nos modais de vídeo da Rádio Universidade, site, YouTube e também no aplicativo oficial. Em O Globo, virada na Hungria, Orbán é derrotado nas urnas e deixa poder após 16 anos. Referência na extrema-direita global, líder reconhece vitória da oposição. Em o estado de São Paulo, Mayra. Ícone da ultradireita global, Orbán é derrotado na Hungria. Partido do opositor Magyar obtém ampla maioria no parlamento. Para finalizar, tem Folha de São Paulo. Orbán é derrotado e encerra 16 anos no poder na Hungria. Em eleição histórica, partido do opositor Péter Magyar obtém maioria no parlamento. 8 horas e 28 minutos agora. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. O programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão recebeu recentemente o professor da Universidade de La Plata, Argentina, Gabriel Merino, para a aula inaugural com o tema A Geopolítica Mundial
e os desafios para a América Latina. Para falar um pouco sobre esse tema, a gente recebe o próprio Gabriel Merino. Professor, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade FM. Muito obrigado, um prazer ficar aqui com vocês. Satisfação. Olha, falar desses assuntos, né? Cada vez mais perigosos, né? Bastante perigosos, vindo de um histórico já bastante problematizado por vários teóricos, vários historiadores, sociólogos, enfim, sobre as questões relacionadas à América do Sul, América Latina, né? Na geopolítica mundial. Hoje, pior do que nunca, pode-se dizer, né? Porque a gente está prestes aí a coisas, desdobramentos, né? Alguns já aconteceram, bem graves, né? Na Venezuela, recentemente, ameaças, inclusive, a outros países. Enfim, como a gente começa essa entrevista falando de uma problemática tão complexa, né? Bom, o primeiro que podemos dizer é que estamos numa desordem mundial. Uma crise de hegemonia dos Estados Unidos, um declínio do Ocidente, a emergência de outros poderes, a China, a Rússia, a Índia, inclusive mesmo Sul América, o Brasil, um mundo multipolar, relativamente multipolar. E também é preciso dizer que nesse mundo multipolar, o velho hegemon tenta frenar essas tendências. E tem um conflito entre o velho mundo unipolar e as forças multipolares emergentes. E isso gera um conjunto de problemáticas. Então, isso é o que está no fundo, eu acho, da guerra mundial híbrida e fragmentada, que tem diferentes focos: Ucrânia, Gaza, Irão, Venezuela mesmo, diferentes focos e diferentes frentes. Guerra comercial, guerra tecnológica, ciberguerra, guerra de informação. Esse é o primeiro. Depois temos que falar sobre a mudança da economia mundial, que também é parte desse processo, que é um dado para graficar esse processo. A produção industrial da China é maior que a soma da produção industrial dos Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Agora, a indústria do mundo está na China. E se você soma a economia da Índia, China e o Sudeste Asiático nessa região, você tem os 50% da economia mundial. Então, a economia mundial já não está localizada no Atlântico Norte, cada vez mais está localizada no Ásia-Pacífico. Essa é uma mudança chave. E a outra mudança-chave é que o tabuleiro geopolítico euroasiático tem cada vez mais importância. E por isso vemos que nesse tabuleiro geopolítico euroasiático, em diferentes regiões chaves, tem muitos conflitos. E a América Latina tem que, em termos gerais, decidir onde vai ficar nessa transição. Se vai ser parte do cardápio ou vai ser um polo emergente. Se vai ser uma periferia do poder em declínio, ou vai ser um jogador na mesa no tabuleiro mundial. Certo. Sendo estratégico, né? Bem mais estratégico. Que deve ser, né, essa expectativa. Mas como você observa que justamente por conta desse declínio, né, dos Estados Unidos, e levando em consideração essas questões que estão também corroborando para que isso aconteça, as questões comerciais, entre outras, e à frente lá nos Estados Unidos uma liderança que não é muito equilibrada, né? Enfim, tem uma bagunça, gosta de bagunçar a coisa por ali, uma hora ele fala uma coisa, depois diz, enfim, é um vai e volta, enfim, vai e vem, enfim, quais as expectativas justamente, né, para esses países, os nossos países aqui, Brasil, Argentina também, né, nesse contexto, né, com Milei, outros países que estão sob ameaça, em alguns países a volta da direita, né, que também dá muita vazão para esses discursos justamente de Donald Trump, em uma nação que está nesse processo de declínio. Há uma comparação aí com o que aconteceu com a Inglaterra, enfim, qual o perigo, né, justamente de uma nação em declínio? Coisas aí, né, paradigmas podem ser quebrados e alguns deles são muito perigosos, né? Sim,
eu acho que essa é uma problemática fundamental para nossos países, porque o declínio relativo dos Estados Unidos, sua crise de hegemonia, implica um declínio agressivo, não? E um imperialismo mais territorialista. Por isso, eles propõem a anexão do Groenlândia, a anexão do Canadá, não? Como para ampliar, expandir o estado continental norte-americano, passar de 10 milhões de quilômetros quadrados a 22 milhões de quilômetros quadrados, a semelhança com a União Soviética nas velhas épocas, com projeção para o Ártico, e para a América Latina propõe o corolário Trump da doutrina Monroe, não? Que é América para os norte-americanos. Eles precisam, esse declínio relativo, não? Controlar a América Latina. É sua retaguarda estratégica. Então, mas o problema disso, não, é que bom, em primeiro lugar, significa que o Mar Caribe e a Centro-América é o Mare Nostrum, como falava o Império Romano, não? O Mare Nostrum. E isso é um problema importante para México, para Cuba, para Venezuela, para Colômbia. Não tem esse planteio limita muito a autonomia desses países. Planteia também o controle total do Canal do Panamá. E esse é um problema, porque, por exemplo, nós estamos no Maranhão. O ferro que sai do Maranhão, não? Vai para o Canal do Panamá, para a China. Então, se o Canal do Panamá é parte do conflito, é parte do jogo estratégico, é uma ameaça para os interesses nacionais da região. Também implica uma intervenção direta sobre a região, em eleições, em fornecimento de setores políticos alinhados com Washington, com os Estados Unidos. Nós podemos ver isso nas eleições em Honduras, na Argentina, a pressão sobre o Brasil também, não? Então, esse é o problema. E o problema também é que um hegemon em declínio tem garrote, mas não tem cenouras. Então, tem poucos incentivos econômicos. É um círculo vicioso, não virtuoso. Não tem poucos incentivos econômicos e muitos condicionamentos geopolíticos para nós. Um exemplo para entender isso. A Argentina, no ano 2014, assinou a possibilidade da construção de 2 centrais nucleares com a China. Uma com tecnologia chinesa e outra com tecnologia argentina-canadense. Bom, por pressões dos Estados Unidos, nós não podemos construir essas centrais, porque não estava permitido fazer com a China centrais nucleares na Argentina. Então, mas quando a Argentina tentou, bom, se nós não podemos fazer centrais nucleares com a China, podemos fazer com os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não faz centrais nucleares na América Latina. Então, isso é um problema, não? Porque é o problema da dominação sem hegemonia, ou seja, sem liderança, sem incentivos econômicos. É um cenário complicado, mas temos possibilidades também de fazer outras coisas. Os Estados Unidos eles têm análises indicando, né, que está fazendo uma espécie de efeito catalisador, né, para justamente acelerar esse processo, né, um processo de mudança de eixos aí. A China, ela naturalmente, né, enfim, nas últimas décadas, investe inclusive em infraestrutura em outros países, né, não só para melhorar as questões relacionadas a esse fluxo comercial e uma série de outras coisas, né, de estrutura e infraestrutura para eles, como também para os próprios países parceiros, né, enfim. Essa tendência ela vai aumentar justamente nesse processo de uma espécie de ladeira abaixo aí nessas questões de mudanças de eixos, né, dessas polaridades e tendo a China cada vez mais aparecido, enfim, e exercendo um protagonismo cada vez maior comercial, de influência, enfim, geopolítico. Essa é a expectativa, que isso aumente e que
de repente, em breve, né, a própria Argentina construa essas usinas, enfim, e aqui no Brasil também, mais estruturas com influência chinesa e outros países também, já que os Estados Unidos, né, meio que barra e também não permite que as próprias coisas caminhem com eles mesmo. Sim, bom, essa é a tendência, né? A tendência é o crescimento da China, Ásia-Pacífico e toda essa região, implica que essa região está em plena expansão ou super expansão das forças produtivas e que o velho centro está em uma etapa de financiarização, de estagnamento, não? De não crescimento na economia real e não está expandindo infraestrutura, por o contrário, sobretudo está no negócio financeiro e a intermediação. O problema é que se você fica afastado da China, dessa Pacífico, da Índia, de todo esse processo, você perde a oportunidade de estar involucrado, não, nessa expansão, nesse novo ciclo de expansão das forças produtivas, que é também uma expansão de infraestrutura. E esse é um risco para a América Latina. A tendência é que a China vai expandir todo esse processo infraestrutural, portos, usinas. Por exemplo, agora a Argentina voltou, estava frenado, eu acho que em português, não lembro a palavra, mas estava parado, estagnado, umas represas hidroelétricas no sul, que eram com financiamento chinês, por decisão política, não? Ou geopolítica. E agora está voltando, porque se você não faz essas empresas, essas centrais, essas hidroelétricas com a China, não tem outro parceiro para fazer isso. Então, está voltando. Nós estamos em um processo de mudança também na infraestrutura mundial. Cada ciclo de expansão das forças produtivas no mundo, cada ciclo sistêmico, implica também um processo de transformação infraestrutural. O que está em jogo na América Latina é como vai ser isso. O primeiro é se a América Latina vai sair parte disso ou não. E a segunda questão é se vai sair parte com estratégia nacional, regional ou não. Porque você pode fazer uma parceria com a China ou que a China construa a infraestrutura, mas você não faz parceria. Continua como uma periferia, não? Então, essa é uma discussão também central. Se você vai ser parte e como você vai ser parte desse processo. Gabriel, para a gente já finalizar, como é que fica o Mercosul nesses aspectos todos, nesse campo aí? Enfim, tem uma possibilidade de enfim, se adiantar e ser justamente uma espécie de campo de contenção, né? Enfim, de defesa até, para que esses impactos eles não sejam tão graves, enfim, a América do Sul esteja do lado certo, no caso do desenvolvimento de infraestrutura e coisas do tipo? Bom, eu acho que o Mercosul é uma ferramenta muito importante para a região. Primeiro, estamos falando de infraestrutura. Por exemplo, a nova rota da seda da China, a iniciativa de França é a rota. O Mercosul é um espaço muito importante, muito grande, e que pode ser parceiro nesse processo e planejar uma infraestrutura regional, desde o Mercosul para toda a Sul-América, não? Com a parceria com a China e dentro da iniciativa da Franja e a Rota ou outras iniciativas. Esse é o primeiro, não? A segunda questão é que o Mercosul permite ter uma voz mais forte no cenário mundial. O futuro é um processo de regionalização. Vai ser um mundo mais regionalizado. Então, nesse mundo mais regionalizado, a capacidade de ter uma região integrada é a capacidade também de ter uma voz mais importante, uma voz como região. Em terceiro lugar, o Mercosul que permite também ter indústria, porque nossos países têm um problema, não, que se não tem integração, o desenvolvimento industrial não fica certo, não? Porque
você precisa escala, você precisa, não, um mercado mais grande, mais população. E uma batalha fundamental no futuro é por valor agregado. Então, para ter valor agregado, precisa escala e precisa Mercosul. E porque eu acho, no último lugar, que o Mercosul, ainda com todos os seus problemas e contradições, ainda é o único bloco regional que tem integração produtiva real. Os dados mostram isso, ainda tem o Mercosul. É o único bloco na região, na América Latina, que tem, por exemplo, um comércio intrabloque importante. E esse comércio é de produtos manufaturados, de produtos com valor agregado, com mais-valia, não? Então, com mais trabalho, portanto. Então, nesse sentido, o Mercosul é importante, mas necessita, não, um salto da qualidade. Necessita planejamento, precisa, não, o desenvolvimento de empresas conjuntas. Por exemplo, ontem falávamos, a Argentina tem muito gás, agora mesmo. Vaca Muerta, não, você sabe. E o Mercosul importa fertilizantes. Os fertilizantes se produz com gás. Então, o Mercosul poderia construir, Argentina e Brasil, uma fábrica de fertilizantes conjuntas utilizando gás do Vaca Muerta e prover de fertilizantes para toda a região. Eu acho que temos que pensar estrategicamente e aproveitar a oportunidade histórica da atual transição do poder mundial. Sim, uma questão de oportunidade aqui no Maranhão também. A margem equatorial hoje é um paradigma aqui no país, né, justamente para a produção de gás, né? Enfim, já chega nesses aspectos também de uma expectativa boa, grande, né? Justamente por conta dessa exploração, né, aqui na margem equatorial. Bom, acabamos de conversar aqui com o simpático Gabriel Esteban Merino, que é professor da Universidade de La Plata, Argentina, né? Conversou com a gente aqui e ele esteve aqui na Universidade Federal do Maranhão para a aula inaugural, justamente do programa de pós-graduação em políticas públicas da UFMA. Professor, muito obrigado pela sua presença, suas análises aqui. A gente espera recebê-lo, né, futuramente, quem sabe de novo aqui, e, enfim, continuar nessas discussões, né, que são extremamente importantes, né, para a nossa região, para o nosso estado aqui, para o nosso Brasil, né, para a Argentina também. Muito obrigado, prazer ficar aqui com vocês. Satisfação de recebê-los também aqui, acompanhando a gente no Rádio Opinião. A gente volta em uma próxima oportunidade. Confira mais entrevistas em www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. E assim a gente finaliza a edição de hoje. Ficamos devendo o esporte, mas a gente traz amanhã com certeza para você a partir de 7h10 na Rádio Universidade. Mara Nogueira já vem com... Trazendo Conexão Pet, tem também Avançar.